Dando continuidade à nossa disciplina de higiene, saúde e segurança do trabalho, hoje a gente vai falar sobre NR8, que é edificações, e NR9, que é PPRA. Na NR8, edificações é uma norma que estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, nas construções, para garantir a segurança e o conforto dos que nela trabalham. Os locais de trabalho, eles devem ter uma altura do piso até o teto, que é o que a gente chama de pé direito, de acordo com as posturas municipais, e devem ser atendidas as condições de conforto e segurança e salubridade. Então, no caso, o pé direito em Tuiutaba é diferente do pé direito lá no sul do país, porque em ambientes mais quentes, a tendência é que o pé direito seja maior. Por quê? Para tornar um ambiente um pouquinho mais fresco, mais confortável termicamente. Então, são algumas das considerações para definir esse pé direito. Hoje, a gente tem cada vez mais atendido que quanto maior o pé direito, mais confortável é o local, né? Então, tem sido uma tendência a aumentar esse pé direito, mesmo que dentro das posturas municipais, seja lá, vamos dar um exemplo, 3 metros, o pessoal está colocando 3,5 metros, 4 metros de pé direito, tá? Com relação à circulação, os pisos locais de trabalho não devem apresentar saliências, nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais, como nesse caso aqui, tá? As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas e objetos. Então, precisa colocar as barreiras, né? Os pisos e as escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar a carga móvel e fixa para as quais a edificação se destina. As rampas e as escadas fixas de qualquer tipo devem ser construídas de acordo com as normas técnicas oficiais e mantidas em perfeito estado de conservação. Então, tem que estar sempre limpo, não pode estar escorregadio, não pode estar sujo, tem todos esses detalhes, tá? No caso de pisos, escadas, rampas e corredores e passagens locais de trabalho, onde houver perigo de escorregamento, serão empregados alguns materiais antiderrapantes. Então, aqui nas escadas é muito comum a gente ver essas fitas antiderrapantes. Ou utilização de pisos antiderrapantes, ou então até mesmo pisos emborrachados, tá? Em caso de andares acima do solo, tais como terraços, balcões, compartimentos para garagens e outros que não forem vedados com paredes externas, deve dispor do guarda-corpo, tá? Então, aqueles que são chamados de guarda-corpo, de proteção contra quedas, de acordo com os seguintes requisitos: ter altura de 90 centímetros, no mínimo, e contar do nível do pavimento. Então, aqui, ó, daqui até aqui tem que ter no mínimo 90 centímetros. Daqui até aqui, no mínimo 90 centímetros. E daqui até aqui, no mínimo 90 centímetros. Beleza? Quando for vazado, essa distância aqui, ó, dos vãos do guarda-corpo, deve ter pelo menos, tá? Uma das dimensões igual ou inferior a 12 centímetros. No exemplo que eu peguei aqui, de uma obra, eles estão adotando menor ou igual a 11. Então, está dentro da norma. O que não poderia ser se aqui fosse 13. Ok? Deve ser de material rígido e capaz de resistir ao esforço horizontal de 80 kg força por metro quadrado, aplicado o seu ponto mais desfavorável. Então, tem que suportar um determinado peso aqui por metro quadrado, tá? Lembrando a gravidade e tudo mais. Com relação à proteção contra as intempéries, as paredes externas, bem como todas as que separam as unidades autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem obrigatoriamente observar algumas regras das normas, tá?
Tem que ser resistente a fogo, tem que ter isolamento térmico, tem que ter isolamento e condicionamento acústico, tem que ter resistência estrutural, tá? Para suportar vento, nesse caso aí, ó, dessa ponte elevada aí lá na China, que a base dela é de vidro, então tem que ter toda uma resistência estrutural e também impermeabilidade. Não dá para você trabalhar num local onde as paredes são mofadas, está descascando por causa de umidade, então tem que ser impermeável, ok? E também a gente tem, ainda com relação à proteção contra intempéries, que os pisos e as paredes locais de trabalho devem ser, sempre que necessário, impermeabilizados, protegidos contra umidade. As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra as chuvas. E as edificações dos locais de trabalho devem ser protegidas e construídas de modo a evitar insolação excessiva ou falta de insolação. Então, aqui, ó, ele evita que o sol bata diretamente, mas permite a entrada da claridade. Aqui, você já tem a entrada da claridade, você tem a questão de vento. Então, esses aspectos são muito importantes e têm que serem observados em todos os locais de trabalho, ok? Então, com relação à edificação, era isso que eu queria falar. A norma está no material de vocês para maiores informações, tá? E qualquer dúvida que tiver, só me perguntar. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a NR9, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, é preciso fazer uma análise do local de trabalho para verificar quais são os riscos aos quais você está exposto. Se você está exposto a risco químico, físico, biológico, ergonômico ou algum risco de acidentes, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre essa norma. Ela estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitem trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, todo ano, todas as empresas, elas precisam fazer o PPRA. Isso ele tem validade anual, tá? Então, ali verifica quais são os riscos, o que se pode ser feito para poder minimizar as consequências desses riscos, o prazo que poderia ter para poder implementar alguma coisa para poder melhorar o ambiente, torná-lo mais salubre, por exemplo. E no próximo PPRA faz avaliação se aquilo que foi diagnosticado no anterior, ele foi executado, se não foi executado, por quê e quais as melhorias, e assim ano a ano vão acontecendo, ok? Visando a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação consequente, controle da ocorrência dos riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. O objetivo maior do PPRA é estabelecer ações que garantam a preservação da saúde e integridade dos trabalhadores, considerando possíveis riscos no ambiente de trabalho. Uma coisa que a gente já falou várias vezes e vai bater nessa tecla, que deve prioritariamente eliminar o agente agressor, certo? Você precisa eliminar ele. Não consegue eliminar? Vamos tentar neutralizar esse agente agressor. Lembrando que a última coisa que a gente faz é fornecer o EPI. O EPI é só quando realmente não tem mais o que fazer, ou enquanto está ocorrendo essa implementação para neutralização e eliminação do agente agressor, utiliza o equipamento de proteção individual, tá? Quem trabalha protegido, entendendo-se como tal, o trabalhador que faça uso dos equipamentos de proteção individual ou coletivo, técnica e cientificamente dimensionado, de forma a ser capaz de neutralizar a exposição, não pode ser considerado exposto, tá? Então, se você está protegido, você não está exposto. Admite-se no máximo dizer que esteja em risco de exposição, mas não está exposto. Tá aí tudo bem? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá conter, no mínimo, a seguinte estrutura: planejamento anual,
com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, estratégia e metodologia de ação, forma de registro, manutenção e divulgação desses dados, periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do PPRA, tá? E o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais deverá incluir as seguintes etapas: antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades e metas de avaliação de controle, avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores, implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia, não basta ser eficiente, tem que ser eficaz, monitoramento da exposição aos riscos, registro e divulgação desses dados, tá? Então, são etapas do PPRA. O reconhecimento dos riscos ambientais deve conter os seguintes itens: a sua identificação, a determinação e localização dos possíveis pontos geradores de risco, tá? A identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho, a identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos, né, que estão em risco dessa exposição, a caracterização das atividades e do tipo da exposição, a obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível e provável comprometimento da saúde decorrente do trabalho, os possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados disponíveis na literatura técnica, né, e os prováveis naquele ambiente, que é chamado de nexo de causalidade. Então, lá tem muito ruído, então o ruído causa problema auditivo, então, nessa questão. A descrição das medidas de controle que já existem no ambiente. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Só para frisar, a gente tem como risco no ambiente de trabalho, o risco físico, o químico, o biológico, ergonômico e de acidentes. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. O risco físico, quando a gente for ver o mapa de risco, ele é na cor verde. Então, entra ruído, vibração, radiações ionizantes e não ionizantes, frio, calor, pressões, umidade. Químico, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, produtos químicos em geral. Biológico, aí entra vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos. Ergonômicos, aí entra um esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de uma postura inadequada, por exemplo, nós eletricistas trabalhamos ou agachado ou com os braços levantados, né? Então, exigência de uma postura inadequada, então a gente está exposto a um risco ergonômico. Controle rígido de produtividade, isso também entra como risco. Imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno, noturno, isso também é um risco ergonômico. Jornada de trabalho prolongada, tanto é que hoje é limitada a 10 horas por dia. Monotonia e repetitividade e outras situações causadoras de estresse. Além disso, a gente tem os riscos ambientais, de acidentes, tá? Que antigamente os riscos de acidentes eram chamados de risco mecânico. Hoje é chamado de risco de acidente. Alguns nem consideram isso como risco no local de trabalho, mas vamos lá. Aí entram os arranjos físicos inadequados, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas, iluminação inadequada, a eletricidade é um risco de acidentes, probabilidade de incêndio ou explosão, animais peçonhentos e algum outro risco que a gente pode estar exposto, ok? Então, lembrando que cada risco tem uma cor e a gente vai ver o mapa de risco depois, tá? No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho mais.